Hoje, eu quero compartilhar uma história cheia de reviravoltas e emoção. A história do Silicon Valley Bank, o banco queridinho das startups, começa com anos de gastança em um mercado econômico em constante mudança. Mas a torneira da economia parece ter começado a fechar, e as primeiras afetadas estão surgindo. Em meio a essa nova realidade, o Silicon Valley Bank, com seus impressionantes 175 bilhões de dólares em depósitos e 209 bilhões de dólares em ativos, parecia ser um porto seguro para startups em todo o mundo. Mas, em um prazo de apenas 48 horas, o banco passou de um líder de mercado a um dos maiores desastres financeiros da história americana. Essa mudança repentina não apenas impactou o mercado de startups, mas também pode abrir portas para uma grande crise no sistema bancário americano e global, incluindo a economia brasileira. Mas como isso aconteceu? Por que a quebra do Silicon Valley Bank é tão relevante? E o que pode acontecer daqui para frente? O Silicon Valley Bank foi fundado em 1983 e rapidamente se tornou um dos bancos de investimentos mais importantes do Vale do Silício, região da Califórnia conhecida por sua concentração de empresas de tecnologia. O banco era especialmente importante para as startups do Vale, fornecendo financiamento e serviços bancários personalizados para empresas em estágio inicial. Além disso, o Silicon Valley Bank atendia empresas de tecnologia já estabelecidas, incluindo gigantes como Apple, Google e Cisco. O banco oferecia não apenas financiamento, mas também suporte financeiro por meio de programas de mentoria, momentos de networking e acesso a investidores. O Silicon Valley Bank também tinha uma equipe dedicada a ajudar startups a expandir globalmente, oferecendo suporte para a abertura de filiais em outros países. Mas talvez o papel mais significativo que o Silicon Valley Bank desempenhou foi no desenvolvimento do mercado de criptomoedas. O banco era um dos principais players no setor, fornecendo serviços bancários para empresas de criptomoedas e investidores. O banco também dava garantias para a stablecoin USDC, que tinha paridade com a cotação do dólar americano. Com todas essas características, o Silicon Valley Bank ganhou grande notoriedade na economia americana e ajudou empresas diversas, incluindo as startups brasileiras, que depositaram cerca de 3 bilhões de dólares em sua custódia, de acordo com uma matéria da Sul Research. Mas nos últimos 2 dias, a notícia de que o banco foi à falência pegou todos de surpresa. A perda repentina do Silicon Valley Bank, que se tornou a segunda maior falência bancária da história americana, abalou o mercado de startups em todo o mundo. E isso pode ser apenas o começo. O Silicon Valley Bank não foi o único banco a falir nos últimos dias. O Silvergate Bank, conhecido por ser o banco das criptomoedas, com 98% de seu capital exposto nessa modalidade, também foi à falência. A verdade é que a pandemia acelerou um problema que já existia. Com a injeção massiva de dinheiro na economia global pelos governos e bancos centrais, a hipótese de que o mundo precisaria de crédito. Por um lado, ela evitou que a economia entrasse em colapso total durante a pandemia e permitiu que empresas e indivíduos tivessem acesso a crédito para se manterem durante um período de crise sem precedentes. Por outro lado, a injeção excessiva de dinheiro na economia causou uma inflação crescente, criando uma bolha financeira que inevitavelmente explodiria. Foi exatamente o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. O banco, que havia emprestado grandes somas de dinheiro para empresas de tecnologia e startups, muitas das quais não tinham um modelo de negócios sólido ou uma receita consistente, viu-se de repente com uma carteira de empréstimos em risco de inadimplência crescente. A bolha financeira explodiu, e o banco foi pego de surpresa. Em um período de apenas 48 horas, o Silicon Valley Bank passou de um lugar seguro para startups e empresas de tecnologia para o segundo maior caso de falência bancária da história americana. O colapso do banco não só afetou as empresas que haviam emprestado dinheiro dele, mas também teve um impacto significativo no sistema bancário americano e na economia global. Para as startups e empresas de tecnologia que dependiam do Silicon Valley Bank, a falência significava que elas não podiam mais obter financiamento, o que limitaria sua capacidade de crescer e se expandir. Para os investidores, o colapso do banco significou a perda de milhões de dólares em investimentos e ações. Para o mercado de criptomoedas, a falência do banco abalou a confiança dos investidores e gerou incerteza em relação ao futuro desse mercado. Mas a falência do Silicon Valley Bank também teve um impacto mais amplo. A crise financeira que resultou do colapso do banco poderia potencialmente afetar o sistema bancário americano como um todo, gerando uma onda de falências em cascata e uma crise econômica global. Embora a situação pareça sombria, ainda há esperança de que a economia possa se recuperar. Os governos e bancos centrais podem tomar medidas para evitar a injeção excessiva de dinheiro na economia e evitar que bolhas financeiras se formem.
As empresas de tecnologia e startups podem encontrar novas fontes de financiamento e crescer de forma mais sustentável. E os investidores podem aprender com os erros do passado e se tornar mais cautelosos em seus investimentos. Mas uma coisa é certa, o colapso do Silicon Valley Bank serve como um lembrete poderoso de que a economia é um sistema complexo e interconectado, e que ações irresponsáveis podem ter consequências catastróficas. Cabe a todos nós aprender com essa experiência e trabalhar juntos para construir um sistema financeiro mais estável e sustentável para o futuro. A pandemia da Covid-19 levou a um aumento significativo de auxílio governamental para ajudar a população necessitada. No entanto, isso também levou a pessoas que preferiam receber mais ou quase o mesmo tanto de auxílio do que receberiam trabalhando em empregos de remuneração mínima. Com fácil acesso a capital, muitas pessoas nos Estados Unidos começaram a tomar empréstimos para comprar novos carros, móveis e outros bens de consumo. Os bancos entraram nesse ciclo, fornecendo crédito loucamente e concedendo dinheiro para empresas de riscos diversos. O SVB concedeu muito crédito para algumas startups em uma atividade particularmente arriscada. Enquanto emprestava dinheiro para startups, o banco comprava outros títulos no mercado que lhe garantiam uma rentabilidade para manter a operação de pé, como hipotecas no mercado imobiliário. No entanto, no quase fim da pandemia, os bancos centrais precisaram aumentar rapidamente os juros, principalmente para conter a inflação global acelerada, também causada por outros problemas como conflitos e aumento do preço dos combustíveis. Com essa combinação, o SVB Civil ficou em uma situação complicada, já que havia cedido dinheiro barato para os clientes, e nas últimas semanas, tinha que se virar para encontrar operações mais lucrativas do que as que havia assumido anteriormente. Para voltar a ser lucrativo, o banco precisaria de mais capital. Como uma empresa de capital aberto, o banco planejava pedir aos acionistas que autorizassem um novo aporte de capital da ordem de US$ 2 bilhões para se reoxigenar. Contudo, a expectativa foi negada e o SBB entrou em uma espiral de falência. Com os boatos de que o SVB ficaria insolvente, começou um verdadeiro dominó. Os primeiros a receberem a informação foram os grandes capitalistas do Vale do Silício, que ordenaram a retirada imediata de todo o dinheiro que tinham no banco. Depois, aos poucos, a notícia se espalhou, e deu início à chamada corrida bancária dos Estados Unidos. Os bancos são obrigados por lei a manter a chamada reserva financeira, o que significa que, de todo o dinheiro que o banco transaciona no mercado, ele precisa manter 10% dessa quantia em reserva imobiliária. O princípio disso é a ideia de alavancagem, em que o banco empresta dinheiro para um cliente ao mesmo tempo em que é autorizado a pegar dinheiro no mercado para garantir a operação. Obviamente, emprestando dinheiro a juros bem maiores do que os juros que ele gasta no dinheiro que tomou emprestado, o que faz com que muitos digam que na prática o banco está criando dinheiro, e que todo o sistema bancário é uma grande ilusão. Tudo isso é permitido pela lei, que inclusive exige um seguro mínimo dos bancos para ressarcir parte do dinheiro dos correntistas em caso de quebra do banco. A grande falha do sistema é que tudo funciona enquanto o banco conseguir seguir emprestando dinheiro e ao mesmo tempo pagar o dinheiro que tomou emprestado, e que nesse meio tempo todos os correntistas mantenham seu dinheiro. O colapso do SBB mostra como a economia pode ser influenciada por eventos inesperados e como a cadeia de eventos pode ser catastrófica. Embora o SBB tenha começado como um banco comunitário bem intencionado, a pressão para ser lucrativo levou a assumir riscos excessivos e a ceder dinheiro barato para startups e outras empresas de alto risco. Quando a pandemia atingiu e os bancos centrais precisaram aumentar rapidamente os juros para controlar a inflação global, o SBB ficou em uma situação difícil, pois havia emprestado dinheiro barato para seus clientes e agora precisava encontrar operações mais lucrativas. O banco tentou se reoxigenar pedindo aos acionistas que autorizassem um novo aporte de capital de US$ 2 bilhões, mas a solicitação foi negada, o que levou a uma espiral de falência. Os capitalistas do Vale do Silício foram os primeiros a retirar o dinheiro do banco, o que provocou uma corrida bancária nos Estados Unidos. Como resultado, o SBB ficou sem dinheiro para honrar seus compromissos e foi obrigado a pedir ajuda ao fundo regulador, que agora administrará a liquidação do banco. Esse colapso pode ter consequências negativas para os clientes do banco, já que muitos podem perder seus depósitos. No entanto, o sistema bancário dos Estados Unidos é relativamente seguro devido às leis que exigem um seguro mínimo dos bancos para ressarcir parte do dinheiro dos correntistas em caso de quebra do banco. A lição que podemos tirar desse evento é que as empresas devem ser cautelosas ao assumir riscos excessivos em busca de lucros rápidos e que os reguladores devem monitorar de perto as atividades dos bancos para evitar falhas sistêmicas.
Mas o processo de reembolso pode ser muito demorado. Graças a esse mecanismo correntista, as pessoas físicas podem não sair muito prejudicadas. O grande problema eram as startups e empresas que tinham dinheiro no SBB e que não conseguiram sacar dentro dessas últimas horas, e até mesmo a corretora de criptoativos com e-mails e a stablecoin USDC tinham grande parte dos seus recursos súbito. E agora o mundo espera os efeitos dessa confusão. Para se ter ideia, a USDC, que era pareada ao dólar americano, perdeu equivalência e suspendeu temporariamente suas operações, e dependendo do efeito pode perder totalmente o seu valor, como já aconteceu com outras stablecoin. A USB, e quem tinha suas economias nessa modalidade, perderá tudo. Toda essa situação ainda não precificada pode afetar centenas de empresas diretamente nos Estados Unidos e algumas aqui no Brasil. Sabe-se que o banco já chegou a ter sob custódia mais de 3 bilhões de dólares de startups brasileiras, mas atualmente não se sabe o número correto ou se algumas delas conseguiram retirar o dinheiro antes da quebra. Especula-se que empresas como Zé Delivery, Acreditas, Quinto Andar e Log sejam algumas das brasileiras que tiveram negócios com o banco. Apesar disso, o Nubank já emitiu uma nota oficial alegando não ter nenhuma operação com o banco. Já as outras ainda não se pronunciaram sobre os boatos, mas de toda forma os efeitos da quebra do SBB começaram a ser sentidos nos próximos dias, e o governo americano e o Fed terão um enorme desafio pela frente. Isso porque eles podem até ajudar a salvar o SVB ou tentarem uma saída para amenizar a crise que pode ser a absorção da massa falida do SBB por um outro banco. O problema é que, se ajudarem esse banco, eles serão compelidos a ajudarem outros bancos que estejam em apuros semelhantes, e que para muitos já é uma tendência a caminho, principalmente para os bancos que são de nichos como de criptomoedas, por exemplo. E ao medo, o problema não fique restrito a pequenos bancos, até mesmo porque o SBB estava entre os 20 maiores bancos dos Estados Unidos e era um banco com negócios junto a outros bancos maiores como a Wells Fargo, por exemplo. Ou seja, a hipótese de que não seja um problema isolado e sim o acender das luzes de uma nova crise, assim como a de 2008 ou a que faria do SVB o Lehman Brothers de 2023, ou seja, a faísca de uma enorme crise. E em uma hipótese conservadora, a insolvência do SBB pode levar consigo diversas startups nos Estados Unidos e também no Brasil. Ou seja, agora a situação é extremamente delicada e já existe o dilema entre receber algo amargo agora que pode afetar negócios em todo o Ocidente. O sistema financeiro americano pode tentar amenizar a situação com o risco de estar jogando o problema para o futuro, que pode trazer consigo um impacto infinitamente maior caso a economia continue patinando em todo o mundo. Ou seja, o desenrolar dos próximos dias pode ser crucial não só para a economia das startups internacionais e brasileiras, mas também para a economia como um todo. E para você, estamos diante de uma nova crise mundial, não é apenas um problema isolado. Compartilhe com a gente a sua opinião.